O experimento do multiculturalismo falhou. Todo país onde o multiculturalismo foi introduzido artificialmente está desmoronando. Mas eu sei que geralmente falamos sobre o Reino Unido, porque, na minha opinião, o Reino Unido é um país na linha de frente e, entre os países da anglosfera, provavelmente é o que mais sofre com isso. É por isso que falamos sobre isso. Mas o resto da Europa também não está indo tão bem. Países como Alemanha, França, Áustria e Holanda também não estão indo muito melhor. Então dê uma olhada nisso. Veja o que está acontecendo na Alemanha. E em todo lugar que você olha, parece que os arquitetos estão usando o mesmo manual. Já vimos isso na Austrália. Já vimos isso no Reino Unido, onde as escolas fazem isso com crianças não muçulmanas, enquanto as crianças muçulmanas não retribuem. Muitas escolas na Alemanha estão enviando alunos cristãos para visitas obrigatórias a centros islâmicos e mesquitas. Nesses passeios, as crianças sentam nas mesquitas e aprendem ensinamentos islâmicos com instrutores muçulmanos. Enquanto a identidade cultural cristã tradicional da Alemanha está enfraquecendo rapidamente com o crescimento da população muçulmana no país, o Islã foi incorporado ao currículo escolar em vários estados. O governo e algumas organizações descrevem isso como harmonia multicultural. Mas a realidade é que a identidade cultural cristã da Alemanha está sob ataque. Pais que se opõem a isso enfrentam multas ou ações judiciais. Esta é uma tradução natural direta para o inglês americano, preservando o tom e o significado originais. E eles estão fazendo isso na Austrália, eles estão fazendo isso na América, eles estão fazendo isso no Reino Unido. Então a Alemanha não é exceção, por isso. Dê uma olhada nisso. Adoro o youtuber Kurt Katz, ele é incrível. Eles tentam revistá-los, eles não estão com nada. Posso filmar o que quiser, cara. Estou na Alemanha e faço o que quero no meu país. Você não vai me dizer se eu posso filmar ou não no meu país. Eu quero te seguir. Então, entre as crianças brincando e as famílias, em todo lugar que você olha, engenheiros e médicos vendendo drogas, dizendo ao alemão que ele não pode filmar em seu país. Por onde quer que olhe, você os vê à distância. Alguns sentados ali, outros aqui ouvindo bongos. 3 deles, um numa bicicleta. Então começa o safari urbano. Você se sente enriquecido? Foram os homens ocidentais que vacilaram e permitiram que seus países fossem invadidos por imigrantes do terceiro mundo. E são os homens ocidentais que vão ter que se levantar, mudar a cultura e fazer essas pessoas temê-los. Sem medo. Dá uma olhada nesse vídeo. Esse cara com cabeça de cogumelo, de brócolis, acha que pode bancar o durão na Inglaterra. Esse outro solicitante de asilo sabe que a maré está virando. Ele sabe que o clima do país está mudando. Olha isso. Esse é um vídeo muito interessante. E isso nos dá uma ideia do que está por vir. E eu acho que precisamos fazer mais disso. Esse cara tenta se impor e encara confrontando quem filma, que parece britânico pelo sotaque. Veja o que acontece. Olha pra ele, olha pra ele, olha a raiva nos olhos dele, olha esse cara, isso. Quem é você, irmão? Você tem sorte que o Ocidente é governado por lunáticos de esquerda. Se isso estivesse acontecendo há 30 anos, você sabe o que teria acontecido com ele. Mas a maré está virando. A política de esquerda está trazendo de volta a violência às nossas sociedades porque as pessoas precisam lutar por seus direitos. As pessoas precisam se levantar para defender seu território, defender sua sociedade. Não há outro jeito. Não chegue perto de mim. Amigo, não chegue perto. De mim. Ele está dizendo... Não encara ele, mano. Não minta para o mundo. Não minta para o mundo. Ele está definitivamente falando árabe. Eu não entendo o que ele está dizendo, mas com certeza ele está tentando dizer pra ele: ei, não se envolva, cara. A gente vai ser deportado. Não começa com isso. Cara, leva isso como uma cerca. Eu tenho só o dinheiro. Não começa com isso, cara. Leva isso como uma...
Todos deveriam agir assim. Desculpa. É isso que eles precisam fazer. Abaixe a cabeça, peça desculpas e seja grato. Seja grato por ter um teto sobre sua cabeça às custas dos contribuintes. Saia. Isso precisa acontecer em todo lugar. Vamos voltar para a Alemanha. Esse cara diz: estou na Alemanha há 3 anos e odeio todo mundo. A Alemanha é um país de infiéis. Leia as legendas. Há quanto tempo você está na Alemanha? 3 anos você está confortável na Alemanha? Não, você não está confortável? Por que não está confortável? É um país de infiéis. Não poderia me sentir. Não é um país de descrença? Não. Então ele está recebendo dinheiro. Ele está recebendo uma mesada. Ele foi autorizado a ficar na Alemanha apesar de ter vindo ilegalmente. Quando perguntam se está bem, responde que não, pois a Alemanha é um país de infiéis. O que isso te diz? Isso mostra que não importa o que você faça ou como adapte seus nativos para acomodá-los, eles nunca vão agradecer. Como você tem estado em qualquer país? O que eu acho? Eles nos receberam bem, mas países muçulmanos não. Sim, os infiéis nem nos receberam. Nem nos receberam. Mesmo recebendo os alemães, ainda seriam infiéis. Tem certeza disso? Sim. Exatamente. Tenho certeza disso. Pela vontade de Deus, não diga isso. Talvez esse muçulmano entenda, mano, que mentalidade é essa. Por causa desses islamistas ingratos, esses que podem estar no meio, que talvez não sejam tão hostis, eles também vão se ferrar. E me desculpe, isso vai acontecer. Todo mundo que coloca a cultura ancestral, ou a religião, ou a identidade dos pais antes da nova identidade assimilada, vai sofrer. Você vai ter que voltar. Eu não sei o que te dizer. É isso que estou falando. Vamos começar daqui. Quer dizer, eu não sei o que te dizer. Eu não sei o que... Alô? Mas você é infiel. Então esse é o seu trabalho. Infiel? 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 Infiel. Tudo bem? Posso te perguntar algo? Quem te recebe melhor? O muçulmano ou o infiel? Quem é melhor? Quem te recebe ou o infiel que te recebe? Como você pode argumentar com essas pessoas? Milhões dessas pessoas vieram para a Europa. Milhões. A população muçulmana da Europa no ano 2000 era de 500 mil. Agora são 20 milhões. 20 milhões. Isso foi planejado. Alguém fez isso. Alguém fez isso. Sim, vontade de Deus, sim, pela vontade de Deus. O que aconteceu? Veja outro vídeo da Alemanha. Uma pessoa do Oriente Médio afirma: este é um país de infiéis e eles têm obrigação de nos receber. Olhe para esse sentimento de direito e nos recebam, muçulmanos, porque somos superiores. Acho que eles precisam ser lembrados. Veja, é por isso que sempre digo que há uma hierarquia de culturas. Coloco a cultura ocidental no topo, junto com algumas outras. Tenho grande respeito pelas culturas japonesa e chinesa, apesar de não ser fã do Partido Comunista Chinês. Respeito-os pelo que criaram. Minha definição de uma cultura superior é o que sai dela. Os resultados das culturas determinam qual cultura é superior. É por isso que a cultura ocidental, japonesa, sul-coreana e chinesa estão no topo. Depois você tem outras culturas. A Índia está alcançando os outros muito rápido. Índia, cultura indiana, eu tenho respeito por eles. Mas, infelizmente, sempre faltaram superioridade militar, por isso continuaram sendo invadidos. Sei que muitos indianos se chateiam, mas é preciso aceitar. Se você sabe como construir uma grande civilização, grandes templos, grande arquitetura, matemática, enormes contribuições, mas falha em criar grandes exércitos, então me desculpe, lhe falta alguma coisa. Por isso, a Índia moderna se destaca. O exército indiano tem ganhado mais poder e avanços tecnológicos. Eles estão indo para o espaço. Isso é bom. Então, a Índia está logo atrás das culturas de topo. E aí você, obviamente, tem essas culturas bárbaras. Ouça isso. Mas quem te disse que este país é um país infiel? É um país infiel. A maioria deles são muçulmanos, exceto os árabes e outros. Então, como eles são infiéis se eles nos recebem e nos acolhem? Desculpe, sem legendas. Mas foi isso que ele disse. Esta é uma terra de infiéis, e eles devem nos receber porque os muçulmanos são superiores. E algo aconteceu no Ocidente. Olhe para isso. Este policial alemão se converte ao Islã. Você sabe, o Islã mata apóstatas. Se você deixar o Islã e se converter para outra religião, é isso. Sem perguntas. Você é morto. 13 países muçulmanos têm pena de morte para apóstatas. Mas no Ocidente nós não fazemos isso. Ok, justo. Não deveríamos fazer isso.
Eu não acho que precisamos nos tornar completos animais para nos livrarmos de culturas inferiores. Mas definitivamente devemos enxergar a duplicidade de outras culturas. Eu testemunho que não há ninguém digno de adoração além de Deus. Ketolo. Desculpe, você entendeu. Ele acabou de dizer a charrada, que se traduz como: eu testemunho que não há outro Deus além de Alá e Muhammad é seu último profeta. Veja isso. Don Keith tweetou isso. Ele disse: isso foi há só alguns dias. Na verdade, é de outubro do ano passado, mas não faz tanto tempo, irrelevante. Quando milhares de imigrantes muçulmanos chegaram à feira de festividades de Natal na Alemanha para protestar contra a tradição, quem permitiu que eles fizessem isso? Você consegue imaginar invadir as celebrações do Eid ou outra festividade em um país muçulmano? Já pensou nisso? Você seria preso? Talvez com razão. Eles estão entoando slogans islamistas perto de uma festividade de Natal. Se eu estivesse no comando ou se eu estivesse perto do poder, por isso talvez eu nunca devesse chegar perto do poder. Eu liberaria os militares com cães, cacetetes, balas de borracha e canhões de água, e os pegaria e colocaria em um barco, e não me importo para onde eles vão. Eu os deixaria em alguma outra ilha, alguma ilha desabitada, se o próprio país de origem deles se recusasse a recebê-los. É isso que eu faria, e pode apostar que toda essa valentia deles desapareceria num piscar de olhos, mas tem uma boa notícia. O povo alemão está reagindo e é por isso que o AfD está ganhando força. Eu assisto a DWTV e ouço muitas dessas pessoas. Então, os partidos políticos tradicionais deles estão com muito medo do AfD, que é liderado por Alex Weidel, que é uma mulher lésbica e a parceira dela não é alemã de origem. Dizem que você é de extrema direita, mas isso é um movimento cultural? Isso não é um movimento racial. Como Pauline Hanson disse, a Austrália tem que ser um país monocultural. Nós somos um país multirracial, multiétnico, mas monocultural. Não há espaço para racismo, o que descarta a acusação de que esse tipo de mentalidade vai nos levar aos horrores do século XX, ou seja, campos de concentração. Me poupe. Esse é seu problema. Se sente insultado, é seu problema. Não xingamos, insultamos. Mas a gente deveria até poder insultar, zombar deles. A gente deveria poder fazer isso, tudo bem. Vai lá, faça o que quiser e faça alguma coisa. Nos dê um motivo para te pegar e te deportar. Eles nunca vão fazer isso. Nós nunca poderemos ir para um país muçulmano. Mesmo países muçulmanos aparentemente moderados, como os Emirados Árabes Unidos ou a Turquia, e agir assim. Por que o Ocidente permite que eles se comportem assim? Por quê? Bem, acho que o tempo está se esgotando para essas pessoas. Isso não vai continuar por muito mais tempo. Nós não criticamos o Islã. E você, quando veio para a Alemanha, teve que aguentar isso. E você tem que aceitar, goste ou não. Saia do país se não quiser. Nós temos o direito de criticar religiões. Simples. Se não gosta, saia da Alemanha. Ninguém precisa de você aqui. Cai fora. Cai fora. Essa valentia só está acontecendo porque o Ocidente está permitindo. É por isso. Dá uma olhada nesse vídeo. Sim, temos legendas. 2 grupos de insultos por dia. Já temos essas condições catastróficas. 2 grupos de estupro por dia, porque deixamos entrar todos esses asilados muçulmanos. Sim, eles só conhecem as mulheres desse jeito. E então eles vêm pra cá, veem as belas mulheres alemãs e não conseguem se controlar, acabam estuprando elas. Em massa e em grupo, sim. Estatística do BKA. O que você diz sobre isso? 2 estupros em grupo por dia? Você fica sem palavras. Não gosta disso como esquerdista, né? Não. A questão é que isso é racista, não é sobre isso. É racista. Olha isso. Por que eles sempre parecem iguais? É racista. É racista apontar que mulheres alemãs estão sendo estupradas em grupo, em massa. É racista apontar isso. Fatos simples, frios e objetivos. É racista apontar isso. Eu não sei por que essas pessoas estão perdendo o fôlego, como eu disse. Partidos de direita estão crescendo em todos os lugares. Racista? Isso é necessário. Precisamos deportar pessoas porque temos ilegais demais. Das ist notwendig. Quantos ilegais nós temos, afinal?
Centenas de milhares, segundo estatísticas oficiais. Não é conversa, são dados oficiais. Sim. Vocês já estão parecendo comunistas. Comunistas. Vocês precisam entender, temos centenas de milhares de ilegais que não pertencem ao país. E na minha opinião, temos milhões aqui no país que não pertencem ao país. Sim, isso não tem nada a ver com racismo. Suleiman Atai estava obrigado a deixar o país. Ruben Lauer pagou com a própria vida porque esse afegão não foi deportado. Temos centenas de milhares no país que estão obrigados a sair. E para quem duvida do que ele disse, deixe-me mostrar estatísticas oficiais da Alemanha. Assim como temos um problema de gangues de exploração sexual no Reino Unido, na Alemanha, como há mais afegãos do que norte-africanos, eles têm um problema diferente, que são os estupros em grupo. Dê uma olhada nisso. Estas são estatísticas oficiais do governo alemão, Bundes alguma coisa, BKT, como ele disse. Na Alemanha, estrangeiros representam 67% dos envolvidos em estupros em grupo, enquanto são apenas 12% da população total. Olhe isso. Alemães representam 88% da população da Alemanha, mas são responsáveis por apenas 33% dos estupros em grupo. Isso é um problema cultural importado. Estrangeiros representam 12% da população alemã. Eles são responsáveis por 67% dos estupros em grupo. E quando você analisa mais a fundo, você vê isso. Afegãos e africanos representam 34% dos envolvidos em estupros em grupo, comparado a apenas 1% da população. 12% correspondem ao que vimos, 66% ou algo assim. E se você analisar ainda mais, entre esses estrangeiros, afegãos e africanos representam 34%, foi isso que ele disse. Essas pessoas estão acostumadas a ver mulheres de burca. Quando vêm para as sociedades ocidentais livres, veem mulheres ocidentais e perdem o controle. É isso que fazem. Olhe para isso. Pindu Pakistani Pindu, nós temos uma palavra para essas pessoas. Pindu, paquistaneses. Olhe para ele. Ele nem teria permissão para entrar em áreas ricas do Paquistão, ou Lahore, ou Karachi, ou Islamabad. As pessoas nem deixariam ele entrar. E olha o que ele está fazendo. Olha o que esse sujeito está fazendo. Porque não há discriminação. Olha para ele. Olha esse pervertido imundo filmando mulheres gregas, jovens gregas de biquíni. Porque para ele, sabe o que ele está pensando? Ele está pensando, uau, essas são vadias. Elas estão pedindo por isso. E olha os nativos. Eles nem ligam, ninguém olha, ninguém age como ele está agindo. Políticos ocidentais são cúmplices do abuso sexual em massa de mulheres ocidentais. Onde quer que você olhe, onde quer que você veja. É por isso que a paciência está se esgotando.